Jesus convocou os 12 e os deu poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Ele os enviou para pregar o reino de Deus e curar os doentes. Ele disse-lhes: Não leveis nada para a viagem, nem cajado, bolsa, pão, dinheiro, nem mesmo uma túnica extra. Qualquer casa em que entrardes, permanecei ali, até retirardes do lugar. Quando não vos receberem, ao sair daquela cidade, sacudi a poeira de vossos pés, em testemunho contra eles. Eles então partiram pelas vilas, proclamando as boas novas e curando as pessoas por todos os lugares. Herodes o tetrarca ouviu sobre tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, pois uns diziam que João Batista havia ressuscitado dos mortos. Alguns diziam que Elias havia aparecido, e outros que um dos profetas antigos havia voltado à vida. Herodes, porém, disse a João: Eu mandei que fosse decapitado. Então quem pode ser este sobre o qual ouço tais coisas? E Herodes tentou encontrar alguma maneira de ver Jesus. Quando os 12 apóstolos enviados por Jesus retornaram, eles contaram-lhe tudo o que haviam feito. Então Jesus os levou consigo para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ouviram sobre isso e o seguiram. Ele acolheu a todos, falou sobre o reino de Deus e curou os que necessitavam ser curados. Quando estava entardecendo, os 12 vieram até ele e disseram: Despede a multidão. Dessa forma, eles poderão ir até vilas aos arredores e interior para encontrar abrigo e comida, pois o lugar que estamos é isolado. Mas ele lhes disse: Dá-lhes algo para comer. Eles disseram: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para todo esse povo. Havia cerca de 5.000 homens lá. Então, ele disse aos seus discípulos: Fazei-os sentar em grupos de cerca de 50 pessoas. Então, eles assim fizeram. E todas as pessoas assentaram-se. Ele pegou os 5 pães, os 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou, partiu-os em pedaços e os entregou aos discípulos, para que eles distribuíssem à multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos e encheram 12 cestos com a comida que sobrou. E aconteceu que Jesus estava orando em particular e seus discípulos estavam com ele. Então ele os questionou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que tu és João Batista. Alguns dizem que és Elias. E outros dizem que tu és um dos profetas antigos que voltou à vida. E disse-lhes: Mas quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro disse: O Cristo de Deus.
Mas, alertando-os, Jesus os instruiu que a ninguém falasse isso, dizendo-lhes: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos escribas, seja morto e seja ressuscitado no terceiro dia. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Aquele que deseja salvar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por minha causa irá salvá-la. Pois que benefício há para uma pessoa se ela ganhar o mundo todo, mas perder-se ou arruinar-se a si mesmo? Aquele que se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente eu vos digo, há alguns de vós que estáis aqui que não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que, 8 dias após dizer essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto ele estava orando, a aparência do seu rosto mudou. Suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. E eis que 2 homens estavam falando com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glorioso esplendor. Eles falavam sobre a partida dele, que estava prestes a se cumprir em Jerusalém. Pedro e os que estavam com ele estavam dominados pelo sono, mas quando despertaram, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando eles iam se afastando de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Porém ele não sabia o que dizia. Enquanto ele estava dizendo essas coisas, uma nuvem veio e os envolveu com sua sombra. Eles ficaram aterrorizados ao entrarem na nuvem. Uma voz saiu da nuvem dizendo: Este é meu filho, o escolhido. A ele ouvi. Quando a voz parou, Jesus estava sozinho. Eles ficaram em silêncio e naqueles dias não disseram nada a ninguém sobre o que tinham visto. E aconteceu que no dia seguinte, uma grande multidão o encontrou quando eles desceram do monte. Um homem da multidão clamou dizendo: Mestre, eu te imploro que olhes para o meu filho, pois ele é o único que tenho. E eis que um espírito se apodera dele, que de repente grita, convulsiona e até espumar pela boca. O espírito dificilmente sai dele, machucando-lhe muito. Eu supliquei a seus discípulos para que o expulsasse, mas eles não o puderam. Jesus respondeu-lhes dizendo: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos suportarei? Traze o teu filho aqui. Enquanto o menino estava vindo, o demônio lançou ao chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou para o seu pai. Todos ficaram maravilhados com a grandeza de Deus. Mas enquanto todos ainda estavam admirados com tudo o que Jesus fez, ele disse aos seus discípulos:
Ponde em vossos ouvidos essas palavras: o Filho do Homem será entregue nas mãos de homens. Mas eles não entenderam o significado dessas palavras. Isto foi-lhes encoberto para que não entendessem. E estavam com medo de perguntá-lo acerca dessa declaração. Então, os discípulos começaram a discutir entre si sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo que eles estavam pensando em seus corações, pegou uma criança e a colocou ao seu lado e disse-lhes: Se alguém receber esta criança em meu nome, ele também me recebe. E se alguém me recebe, ele também recebe aquele que me enviou. Pois aquele que for o menor dentre vós, esse que é grande. João lhe disse: Mestre, nós vimos alguém expulsando demônios em seu nome, e o proibimos, porque ele não te segue conosco. Mas Jesus disse a ele: Não o impeçais, pois quem não é contra nós é a favor de vós. E aconteceu que, estando para se completar os dias de sua ascensão, ele resolutamente decidiu ir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Eles entraram em uma vila samaritana para preparar sua chegada. Mas as pessoas de lá não o receberam, porque a sua face estava direcionada para Jerusalém. Então, quando os seus discípulos, Tiago e João, viram isso, eles disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu e os destruir? Mas Jesus voltou-se para eles e os repreendeu. Então, eles foram para outra vila. Enquanto iam pelo caminho, alguém lhe falou: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus disse-lhes: As raposas têm suas tocas, e os pássaros do céu seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, ele disse a outra pessoa: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, permita-me primeiro sepultar o meu pai. Mas ele lhe disse: Deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama em todo lugar o reino de Deus. Outra pessoa também disse: Eu vou te seguir, Senhor, mas me permita primeiro despedir-me dos de minha casa. Mas Jesus disse-lhe: Ninguém que, tendo posto a mão no arado e fica olhando para trás, é apto para o reino de Deus.